Hello, all the attendees. Welcome to the webinar. We are waiting for some minutes to start, so welcome here. Going to welcome, waiting for only 2 minutes to start, so welcome this webinar. Stay free to write in chat your name, where you're from. Welcome here. Hello. Wow. We have so many people. Portland, Colorado, Arizona. Thank you so much. Welcome here. Lebanon, Beirut. Welcome. Well, we can start. Yes. Buenos dias. So we can start. I have 5 minutes. So I'd like to welcome for everyone. Stay here. I'm Tainassis. I'm a Brazilian, Portuguese. Sorry for the English. So I'm I'd like thank you this opportunity. And first, I'd like to present you with the following guidelines to for translate from Portuguese into English. We have a possible to translate the all section, all language that will be here. And we can do this in our space. Use the Wordly and all the presentation with the Dr. Ricardo will be in Portuguese and can be translated from Portuguese to other language, any other language that you prefer. So please, you can follow these guidelines. Yes. Well, I'd like to uh, I'd like to present myself em português, sorry, but bem-vindos a todos ao webinar. Este é um webinar, é uma realização do Comitê de Document Delivery and Research Share Section e tem como tema de discussão hoje License and Copyright Protection and Management of Digital Content. I'd like to present our speakers, that is Dr. Jesus Garcia Perez.
who is in Mexico. Dr. Jesus is a doctor in librarian and information studies. Welcome. Thank you so much for this opportunity. Now I will speak in Português also. Professor Jesus é gerente jurídico do repositório digital do Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade do México, a UNAM, e é atualmente responsável pela biblioteca de fotos do Instituto e participou de vários comitês acadêmicos. Muitas gracias. Welcome. Thank you one more time. And I'd like to introduce Ricardo Rodrigues, Dr. Ricardo Rodrigues, who is a Brazilian. He is a doctor in science information and a specialist expert in the organization of photographs and database of images. Ricardo, now in Português. Ricardo é membro eleito da Divisão da América Latina e Caribe da Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias da IFLO. Welcome, thank you. Muito obrigada, Ricardo, por estar aqui também. Vou iniciar aqui convidando, I will invite Dr. Jesus to speak and to do your presentation. Please stay free to start. Thank you so much. Excuse me, you see the presentation? Yes, very well. Okay. Thank you very much. Good morning, good afternoon, good night. I appreciate the invitation to participate in this great event. Thanks a lot. Today, I am accompanied by Giselle Carmenato, who will assist me for this session. The proliferation of information in electronic and digital media has created scenarios of a very diverse nature in terms of copyright, intellectual property, and current technological environment. In recent years, because of the rise and application of the Internet, the World Wide Web, and the globalization of information, there has been an exponential increase in the application of license models, which has led to the emergence of the so-called institutional repositories. The emergence of electronic documents, the issues of format, models, and license for access and retrieval of information are on the rise in order to analyze them in more details. The Internet has substantially transformed various legal precepts that are obsolete in the face of the challenges imposed by globalization and telecommunication in terms of intellectual property and copyright law. These have their origin in the so-called free software, when production and elaboration in the software industry was being carried out by the strict control of the work produced. Universities are committed to the free dissemination of knowledge in this sense. The tendency is for documentary materials to be available to users choosing completely open or hybrid models. If the institution is commitment to free dissemination, the publisher in charge on publication must offer community members the possibility of option for open access. This model serves to ensure that the teaching content is free or even combining a free format and a closed format for different audiences. Models such as open access,
copyleft, fair use, and Creative Commons offer excellent opportunities for university libraries to insert themselves into the competitiveness and globalization of information service. Currently, electronic documents have become a string of bytes that allow their easy reproduction, distribution, and manipulation, which is carried out most of the time without the knowledge of the owner of the intellectual property rights. Creative Commons licenses have changed the exercise of intellectual property rights, causing a rapid process of change, new ways of exposing information, new rules for authors, and different ways of presenting the authorization of works by authors so that everyone can access them from anywhere and without inconvenience. Through a menu of options, Creative Commons license make it easier for the intellectual author for a work to authorize the use and exploitation of it is published on the internet. In this case, precisely in the university libraries through their institutional repositories. In summary, we can say the license allow the reproduction, distribution, and communication of work if the conditions set by author or copyright holder are met. Among the advantages of licenses, we can mention the simplicity of the license summary, the simplicity of being understood by machines, and therefore likely to facilitate indexing the searching engines, the flexibility of licenses, and even their internationalization. This legal system does not intend to solve all the problems of the users and abuse of copyright, but it does intend to generate a reflection on access to culture in general. Using one of these licenses does not ensure that intellectual property and copyright will be violated, but at least it can make it easier for the work to be disseminated more easily and for new works to be created. The author is any natural person who creates a literary and or artistic work. It is the person who invests the creative efforts for its elaboration. Copyright is considered as the set of legal rules that regulate the rights of individual creator in relation of the production of his intellectual work. It is a direct and lasting link between the author and his work and between the work and society. Its purpose is to guarantee the legal certainty of authors and or rights holders and to promote, disseminate, and safeguard production. The rights granted to the author are of two types, moral and patrimonial. Moral rights protect the interests of the author as a person, by example, paternity, integrity of the work, unpublished, anonymous, or pseudonymous, and retraction, and are usable, inexplorable, and imprescriptible. Information trends and transactions on the internet are being subject to the strictest rules of the so-called
classical economy, since copyright law requires payment of electronic documents. A book on the shelf of a traditional library can be consulted by one or two people at different times. A digital documents can be consulted, copied, and distributed by an endless number of users connected in cyberspace without technological limits when accessing simultaneously. With the appearance and development on digital documents and the information available in digital environments, the situation of copyright, the right to copy, and the right to information has become complicated, generating new difficulties and inconveniences, which in many cases are not provided for in the law. To be sure, the question of such right is extremely complex. In law matters, limitation and exception to copyright have been established. In this regard, libraries, information centers, and other non-profit information units have been granted legal prerogatives to reproduce certain works of consultation purpose. And they also have the power to negotiate fair royalty payments with publisher for the use of printed works and documents available in digital media. The digital environment and copyright face new challenges in the global world of information in the sense of how to determine the objective scope of application in works deposited and disseminated on the internet. We must find the advantage and disadvantage regarding whether virtual works are susceptible to protection under the current copyright regimes, as well as whether web page and individual fragments can be considered as work with protection from moral and patrimonial rights. There is no legislation that applies to digital flows. We must take into consideration that the transmission of a protected work control its access, which is disseminated worldwide through the networks, which can, in most cases, sometimes lead to legal system being interpreted in an ambiguous way, because such aspects are not contemplated in the legislation. In short, your access is controlled. Since the invention of the printing press, the Industrial Revolution, the media and the telecommunication and information revolution, communication and the dissemination of ideas have spread and transformed very fast, considering information as a means of power. If there are no universal and referential laws for copyright in the globalized world, cyberspace, authors, creators, researchers, teachers, users, and librarians must know the current legislation on this matter than this agreed upon in national legislation for their own protection. In the era of knowledge society and the globalization of information, limiting the partial reproduction and dissemination of materials, far from benefit its creator, harms him because he has less chance of being known in society and, therefore, less likely to be rewarded by society. Libraries
should consider and aim to facilitate licensing firms to be able to share creation on the network. Finally, it is necessary to move towards protection, harmonization, transparency, and efficiency with respect to copyright, through reason on the importance of information and communication technology has a fundamental tool to support ground, competitiveness, and sustainable development in the trend of globalized markets. Librarians must know the multiple aspects related to copyright and intellectual property, because we handle, offer, and retrieve information for the benefit of its user. Thank you very much. Appreciate a lot your attention. Thanks for having me. Gracias. Thank you so much, Dr. Jesus Garcia. Thank you for your speaking and for your minutes to share for us your whole experience and knowledge about this. Thank you so much. So I'd like to invite Dr. Ricardo Rodrigues, that will be your presentation in Portuguese, and you will have a translation for any language. Ricardo, please. And please feel free to share your questions in the chat, comments, or you know, on the finish of the speaker. So, Dr. Ricardo. Ok, buenas tardes. Muito obrigada. Buenas noches. Thank you so much. Good morning, good afternoon. Eu vou compartilhar a tela aqui agora. Um momentinho. Está demorando um pouco para abrir, mas Technology. eu creio que a hora vai. Now it's okay. Obrigada, Ok. Ricardo. Please, por favor. Está dando um pequeno problema aqui na... Nós já conseguimos ver. Já está passando, já está funcionando. Sim, mas está... Ok, a hora sim. Está vendo bem, né? Sim, tudo bem. Ok. Eu vou falar dos direitos autorais, pegando o enfoque da imagem fotográfica, basicamente a fotografia. Eu escolhi esse tema porque é a minha tese de doutorado em análise e tematização de imagens fotográficas, e eu abordo nessa minha tese toda a questão da organização da imagem fotográfica, a imagem no período da pré-história, da história, até os dias atuais. E isso é importante, eu vou fazer uma análise primeiro, rapidamente, do que é imagem, para que nós possamos entender a importância dos direitos autorais em relação à imagem.
que difere dos direitos autorais em relação à questão de documentos textuais e outros tipos de documento. Então, eu vou fazer uma abordagem inicialmente sobre o que é imagem. A imagem, na verdade, ela vem do latim imago, que significa uma representação visual de alguma coisa. E ela é construída pelo homem nos mais diversos tipos de objetos, seres e conceitos. A imagem ela pode estar no campo do concreto quando ela é vista, né, por meio de um suporte físico palpável, em que a gente pode pegar, que a gente pode ver, e também ela é. Deixa eu não estou conseguindo passar aqui. E ela também, no campo abstrato, quando ela diz respeito a nossas imagens mentais, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente só consegue colocar para fora no momento em que a gente extrapola um conhecimento. E ela está tanto no conhecimento tácito, que é aquilo que nasce com a gente, o conhecimento que já nasce com o homem, como o conhecimento adquirido, aquilo que a gente vai adquirindo durante a nossa vida. Então, uma criança, quando ela nasce, ela já sabe que ela aprende que se ela chorar, ela vai ter alimentação. Isso é um conhecimento que ela adquire sem que ninguém ensine para ela. Por outro lado, aquele conhecimento que a gente adquire, que está dentro da nossa cabeça, pode significar, por exemplo, uma matéria que a gente estude, um assunto que a gente estuda, e que o conteúdo daquilo começa a fazer parte do nosso conhecimento. Então, a imagem ela está nesses dois campos. Um exemplo de uma imagem tácita é se eu falasse com alguém para representar uma casa, por exemplo, e essa pessoa representaria uma casa de acordo com o conhecimento que ela tem, que está dentro da cabeça dela. E um conhecimento da própria casa, que seria um conhecimento palpável, seria a pessoa ver uma casa construída, por exemplo. Então, essa diferença imagética do conhecimento tácito e do conhecimento adquirido vai fazer uma diferença grande na questão dos direitos autorais. O direito autoral, normalmente, ele é baseado naquilo, no direito da imagem, naquilo que é visível, no conhecimento palpável, naquilo que a gente pode ver e aquilo que a gente pode pautar. Dificilmente você vai infligir um direito autoral em cima de um conhecimento tácito que está dentro da cabeça de uma pessoa. A história do homem, desde que o homem apareceu, ela está presente em todos os momentos da história do homem. Se a gente considerar que a escrita apareceu há mais ou menos uns 4.000 anos e que a história do homem tem cerca de 40.000 anos, nós temos a certeza que durante quase todo esse período da história, o homem se comunicou através da imagem. Mesmo depois do aparecimento da escrita, poucas pessoas sabiam ler. Você tinha os escribas que faziam a parte de escrita, num primeiro momento ligado à administração, e depois ligado um pouco à literatura, um pouco a histórias, né? Então, o povo era instruído com auxílio de imagens. A imagem era um suporte ao conhecimento oral. A oralidade transmitia as tradições, transmitia as informações, e quase sempre essa oralidade ela era auxiliada por imagens que eram construídas. Nós podemos destacar alguns tipos de imagem que evoluíram e que apareceram durante a história do homem. A escultura, a pintura, o desenho, a fotografia, o cinema, a televisão. São os principais tipos de imagens que nós temos e que estão presentes ainda hoje na história da humanidade. Nós vamos falar basicamente da fotografia,
porque é a imagem que é mais vinculada ao nosso sistema de vida hoje em dia. Então, nós temos a nossa atividade aqui, vai ser um pouco falar de direitos autorais relacionados à fotografia. Bem, mas antes da gente falar dos direitos autorais, vamos falar um pouquinho sobre o que é fotografia. Quando você usa a palavra fotografia na origem grega, ela vem de foto, que é luz, e grafia, que é escrita. Então, seria o quê? Escrita com a luz. Ao mesmo tempo, existe uma expressão japonesa chamada shashin, que significa o reflexo da realidade. Essa explicação da fotografia sendo reflexo da realidade, ela esbarra em algumas teorias de grandes teóricos da imagem, grandes teóricos da fotografia. O que não é o caso aqui agora da gente falar sobre isso. Mas só para dizer que ela pode ser considerada uma origem correta ou, dependendo do teórico, uma origem incorreta, diferentemente da escrita com a luz, que é a origem grega da palavra. Bem, como que a fotografia apareceu? Basicamente, a fotografia é uma coisa de evolução histórica, ela vem desde a antiguidade, os princípios da câmera escura vêm desde a antiguidade, mas a fotografia, basicamente, da forma como a gente chegou a ela, ou nos dias de hoje, ela se deu em 1826, num momento de grandes transformações sociais, culturais, tecnológicas, propiciadas pela Revolução Industrial. De lá para cá, ela evoluiu, né? Ultrapassou em termos de informação e comunicação a própria pintura. Até então, a pintura, se a gente considerar o aspecto da pintura como informação, a pintura dominava praticamente toda a questão da humanidade. Só para dar um exemplo, na pintura, por exemplo, flamenga, na pintura dos Países Baixos, num certo momento, quando foi com a Reforma Protestante, e que foi proibido a figuração de santos, os pintores holandeses começaram a pintar basicamente questões sociais, questões domésticas, sociais. Então, hoje, quando se quer estudar, por exemplo, a história da Marinha holandesa, por exemplo, muitas pinturas da época são consideradas como um instrumento muito grande de informação. Mas com o aparecimento da fotografia, basicamente essa função da pintura diminuiu um pouco e a fotografia passou a ser mais considerada. Bem, a fotografia como informação, ela conseguiu fazer com que as nações registrassem tradições, culturas, paisagens, arquiteturas e monumentos. Muitas festas e acontecimentos que tradicionalmente são conhecidos hoje foram retratados pela fotografia. Personagens ilustres, expedições, guerras, quer dizer, toda a construção da humanidade, a partir do momento da fotografia, eles foram registrados. E hoje muitos trabalhos relacionados à história têm um suporte documental da fotografia. Bem, vamos ver o seguinte: essa massa imagética, essa quantidade de fotografias produzidas, ela necessita, inclusive, até para aumentar as possibilidades de controle de direitos autorais, ela necessita de uma organização. Porque não adianta você ter uma massa de documentos, sejam eles textuais, sejam eles imagéticos, não adianta você ter uma massa de documentos muito grande se você não tiver uma organização que permita uma recuperação e uma visualização e um uso eficiente. Então, até para você ter a possibilidade de controle de direitos autorais, você precisa de uma organização. Essa organização, ela basicamente, hoje em dia, na época digital,
ela se dá basicamente através das fotografias nascidas digitais ou daquelas nascidas analógicas e que foram digitalizadas para fazerem parte de um acervo digital. Alguns itens necessitam ser considerados até para você, inclusive, ter possibilidades de lutar, de brigar pelos direitos autorais. Você precisa de ter resolução adequada, quer dizer, uma fotografia para estar armazenada, ela precisa de ter uma boa resolução, precisa de ter tamanhos adequados para poder ser utilizada, precisa de qualidades técnicas para serem consideradas como documentos, né? Os armazenamentos precisam de computadores eficientes, de armazenamentos em nuvens, com backups, organização dos originais e daquelas cópias que são manuseadas. E, para isso, você precisa de ter softwares adequados, né, para fazer todo esse trabalho, e de bancos de imagens, porque, inclusive, os bancos de imagens, eles trazem toda uma referência sobre a autorização, sobre a possibilidade ou não de um uso de uma fotografia. Ou seja, basicamente, o direito autoral, para ele ser reconhecido, para ele ser utilizado, para ele ser mapeado por aqueles que vão querer utilizar uma fotografia, eles basicamente são informados na hora que você utiliza um banco de imagens. Hoje em dia, é muito difícil a gente apontar com exatidão quantas imagens circulam pelo planeta diariamente. Existem alguns estudos que apontam que o número diário de fotografias produzidas no mundo ultrapassa a casa de 1 bilhão de fotografias diariamente. É um número assustador e absurdo de imagens. E com esse número assustador e absurdo de imagens produzidas, imagina como fica o controle dos direitos autorais. É muito difícil, principalmente devido às semelhanças das fotos. Por exemplo, se você vai num ponto turístico que é visitado diariamente por milhares de pessoas, e às vezes no mesmo momento essas pessoas produzem fotos por máquinas fotográficas, por câmeras, por celulares, por tablets, enfim, por qualquer forma de produção de imagem, todo mundo virou fotógrafo essa hora. E a dificuldade que você tem para dizer que uma foto é sua em alguns momentos é muito difícil. Por quê? Porque uma pessoa que está do seu lado, fazendo uma foto exatamente perto de você, ela pode ter um enquadramento, uma visualização do objeto que vai ser fotografado muito semelhante ao seu. Então, se ela coloca uma foto na internet e você coloca também, as imagens acabam sendo muito semelhantes. Ou seja, qualquer pessoa pode pegar aquela foto e dizer que é dela. Agora, existe uma forma de se controlar isso, que são por meio dos arquivos EXIF, que são arquivos produzidos pelas próprias câmeras digitais, que identificam o tipo da câmera, o momento em que a foto foi feita, a resolução, a hora que a foto foi feita, o indicador, inclusive, georreferenciado, da onde estava a máquina naquele momento. Então, é muito difícil, né, você saber exatamente de quem que é aquela foto publicada, a menos que ela esteja registrada com o nome do autor num banco de imagens. Bem, outra coisa que é difícil também é saber o seguinte: quem realmente é um profissional de fotografia e que está querendo que ao colocar uma foto num meio de comunicação ou num banco de imagens, para ter direitos autorais, é muito difícil distinguir, às vezes, esse profissional de uma pessoa que simplesmente coloca fotos nas redes sociais sem ter compromisso e sem importar com o destino daquelas fotos. Então, você tem um problema de saber quem é profissional e quem não é.
As grandes agências de imagens, como a Getty Images, por exemplo, a Reuters e algumas outras, elas têm os seus fotógrafos profissionais que fazem fotos para eles e que colocam essas fotos no banco de imagens, né, de uma maneira em que você reconhece aquela foto pelo nome do profissional ou pelo nome da agência. Essas fotos são vendidas, o fotógrafo recebe a parte do patrimonial daquela foto, os direitos autorais estão ou em nome do fotógrafo ou em nome do banco de imagens, mas há toda uma forma de controlar aquelas fotos, porque elas entraram no banco de imagens a partir de um momento em que o fotógrafo profissional coloca aquelas fotos lá dentro. Muito diferente de você postar fotos, por exemplo, no Google. Qualquer pessoa pode postar fotos no Google ou em outras redes sociais, né? E essas fotos ficam lá e é difícil de você controlar o uso dessas fotos por terceiros. A maioria das imagens, de vídeos, de ilustrações, elas praticamente estão dentro, de forma livre de acesso dentro da internet. E muitas pessoas acreditam que o fato de estar lá dentro que pode reproduzir sem preocupar com direito autoral. Muita gente, quando está fazendo algum trabalho, numa tese, num trabalho escolar, ou às vezes até mesmo num trabalho comercial, acha que a solução para ter essas fotos é buscá-las dentro do Google ou de outros sites, né, que são livres, no Instagram e alguns outros. Essa prática, todavia, ela pode gerar problema jurídico, principalmente quando não se dá, no mínimo, os créditos da fonte consultada. Então, é interessante que quando uma pessoa busca uma foto na internet, e se ela não sabe, não tem como pagar o autor, como pedir autorização, no mínimo ela tem que explicar o motivo do uso daquela foto e quem é o detentor intelectual daquela foto. E colocar isso exatamente no trabalho que ela está fazendo. Existem, contudo, algumas situações que se pode utilizar uma foto sem que seja autorizado pelo autor, sem que haja uma autorização do autor, bastando, no caso, a citação do nome. Por exemplo, se você vai utilizar uma foto apenas para um fim de pesquisa, você está escrevendo um artigo e precisa de ilustrar aquele artigo, e você não vai ter um lucro comercial daquilo, você pode utilizar a foto desde que haja o nome do autor, você coloca o autor daquela foto. Outra coisa que se utiliza muito, quando você vai expor um produto, por exemplo, você vai expor um porta-retrato, né, numa loja, você pode utilizar uma foto qualquer naquele porta-retrato. Você não está vendendo aquela foto, você não está utilizando aquela foto como produto, você está utilizando para mostrar um outro produto e como que uma foto ficaria nele. E para fins privados, se você está fazendo alguma coisa que é só para você mesmo, você pode utilizar uma foto, seja ela do Instagram, seja ela do Google, seja ela do Facebook, ou seja ela de qualquer outra rede social. O direito autoral, como já foi falado há pouquinho, ele é de grande importância no mundo, pois ele vai garantir não só o direito moral e patrimonial de quem produz, né, mas vai garantir que ninguém faça uso inadequado de algo que foi produzido por uma outra pessoa. Existem diversas convenções internacionais que regulam esses direitos, e muitos países, nas suas leis nacionais, adotam essas convenções internacionais.
É de grande importância que os produtores de fotografia, né, tanto os produtores de fotografia, os fotógrafos profissionais, as agências de publicidade, os bancos de dados de imagens, é interessante que eles conheçam essas normas e esses direitos, não só no seu país. Por exemplo, no Brasil, nós temos a Lei de Direitos Autorais do Brasil, que é a Lei 9.610, de 1998, conheça, no caso nosso do Brasil, conhecer essa lei, mas conhecer também as leis de outros países. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: a tecnologia digital de produção de imagens, ela está evoluindo muito rapidamente. E nós já estamos começando a ter produção de imagens, não de fotografias, mas de imagens baseadas em fotografias existentes que são produzidas por inteligência artificial. Nós podemos dizer que a inteligência artificial produzindo imagens, elas, quando produzem imagens a partir de fotografias, é um grande problema, porque você muda uma foto que foi originariamente produzida por alguém. Quando você muda essa foto, você não passa a ser dono dessa imagem, você passa a ser dono do que você fez em termos de mudança da imagem. Mas você fez aquilo baseado numa foto que alguém já tinha feito, que alguém já tinha produzido e que alguém já tinha direitos autorais sobre aquilo. Me desculpa, 2 minutinhos, tá bom. Tá ok, já estou Desculpa. terminando. Existem algumas formas de licença para o uso da imagem. Uma delas é o royalty free, que você paga pela licença da imagem, né, e pode usá-la de forma livre quantas vezes quiser. O rights managed, que é uma licença de direitos autorais, que quando você adquire, você vai usar só para aquilo que você pediu, né? E se quiser utilizar de outra forma, você tem que pagar separado. E o Creative Commons, que as formas do Creative Commons variam, mas que você pode usar essas fotos de acordo com isso, desde que o autor autorize o uso daquela forma com isso. Bem, eu termino aqui agradecendo a oportunidade de falar, o tempo foi muito rápido, não dá para a gente falar muito, mas eu quero só deixar claro que todas as fotos usadas nessa apresentação não feriram direitos autorais, porque elas são de minha autoria. Então, eu autorizei o meu próprio uso das fotos. Muito obrigado, boa tarde, agradeço a todos a participação. Muito obrigada, Ricardo. Realmente o tempo é curto quando o assunto é muito bom. E obrigada por trazer também seus conhecimentos e compartilhar aqui com a audiência essa perspectiva, né, da implicação dos direitos autorais e todo o compartilhamento, né, desses recursos. Eu vou iniciar agradecendo novamente ao professor Dr. Jesus Garcia e ao Dr. Ricardo Crisafulli. Se alguém gostaria de ter alguma pergunta, pode colocar no chat, mas enquanto aqui não tenho, eu tenho uma pergunta já a fazer para professor Dr. Jesus e Ricardo, Dr. Ricardo. Como vocês visualizam, como vocês percebem o ensino, a didática, né, a formação e o ensino dessa temática na formação dos bibliotecários e demais profissionais da informação? É uma pergunta um pouco mais ampla, mas é só para a gente fazer essa reflexão. Could you, professor Jesus Garcia, ¿es posible hacer, yo puedo traducir también? Eh, Perdón, la pregunta fue cómo se visualiza La el, capacitación, la formación la formación de del los bibliotecólogo. profesionales. Okay. Well, in this case, I think it's important the librarian student, the copyright legislation
in the country, no? Because I think in general, no, in special, ¿cómo se diría? No de forma muy especializada. Specialized way. Fuerte. So it requires that the students study in specialized way the issues related with copyright. Porque creo que ahora, no creo, sino todos los materiales documentales Because all the documental material están contenidos en un repositorio institucional are content in a repository institutional, y se necesita saber el estado and it's needed to know the states que guardan los derechos de autor de esos materiales. that have those rights of those documents. Entonces hay que tomar en consideración Those is necessary to take in consideration en los planes y programas de estudio in the programs or plans of studies que lleven la materia en general de propiedad intelectual. to take that class of property intellectual. Thank you. Thank you for having us. Thank you very much for your reply and the reflections. It's very positive for us. And Ricardo, você quer falar pouco sobre a... Do you want to speak in your mood? Okay. Your microphone. Oh, your microphone is muted, Dr. Ricardo. Oh, while he has a problem with your microphone. Okay, that's okay. Agora consegui, estava... Bem, hoje em dia, quando se fala em acesso aberto, as pessoas às vezes acham que o acesso aberto se refere a você poder utilizar, de forma geral, tudo aquilo que está publicado. Existe a ciência cidadã, existem formas de você compartilhar dados, compartilhar informação e utilizar essa informação. Mas nada, qualquer tipo de informação compartilhada, qualquer tipo de imagem, principalmente no caso das imagens, qualquer coisa que você possa acessar e utilizar, tudo isso implica que você vai ter que ter o uso de direitos autorais, no mínimo relativo a falar de quem que é o documento, quem produziu. Eu acho que, pelo menos no caso do Brasil, das escolas que eu conheço do Brasil, parece que não há alguma disciplina, né, alguma matéria que fale especificamente sobre o direito autoral, sobre a importância do respeito à informação, aquilo que você pode e como pode divulgar. Eu acho que falta não só isso, como também, pelo menos no Brasil, na questão da informação imagética, que gera muitos problemas de direitos autorais, nós não temos nas escolas de biblioteconomia em Brasília, e no Brasil, matérias que falem especificamente sobre esse tipo de informação, que no meu modo de ver, é um dos tipos de informação mais hackeados, mais utilizados, sem que se considere direitos autorais. Eu acho que seria muito importante que as escolas de informação, né, dessem aos seus alunos alguma matéria, alguma disciplina que mostrasse mais nitidamente os limites dos direitos autorais. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada por trazer essa reflexão e preocupação grande com relação ao nosso ensino. Dr. Jesus, you would like to make a brief comment about this? Or this point? El doctor dijo algo muy importante. The PhD says something very important. Hay que dar el reconocimiento a los autores. That is necessary to recognize the authors.
porque se utiliza el material que circula en la red because it's used the material in the network, y no se dan los créditos correspondientes al autor. and usually there is not given the right credit to the authors. Y en las bibliotecas muchas veces And the librarian, many times, no sabemos a quién pertenecen los derechos patrimoniales we don't know who belongs to the patrimonial rights. y eso ocasiona problemas para poner el material digitalizado a disposición de los usuarios. And that generate problems to be available materials for the users. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Obrigada, Ricardo. Muchas gracias, Jesus. Dr. Jesus. Dr. Ricardo. Sorry. And well, due to our time constraint, I'd like to thank the speakers one more time. And thank you all this audience stay here now. And thank you all the organization of this webinar, the equipe. Thank you, Peter, for your comments and stay here in the chat. Thank you for sharing your insights. Thank you so much, Peter. And I invite you to follow the actions of our committee. Please join us. And thank you so much for this opportunity again. And I hope to see you in the next time in your others webinars and in person. I just thank you for all. Thank you, Dr. Jesus Garcia. Thank you, Ricardo Rodriguez. One more time. Thank you. Thank you for Bye-bye. inviting me to this webinar. Muchas gracias. Very much. Nice to meet you. Hey, Bye bye. nice to meet you. Bye-bye.